Está começando a primeira aula do canal Latitude 28, gravada nos estúdios Cauabanga, uma aula especialmente preparada para você que busca os melhores resultados nas provas do Enem e dos vestibulares. Eu sou o professor Dudu Guem e a aula de hoje será sobre orientação e localização geográfica. Quando eu começo a trabalhar esta aula, os alunos perguntam: professor Dudu, como que os povos antigos faziam para se orientar antes do surgimento da bússola, do GPS e de todas as formas de orientação que nós conhecemos hoje? E eu respondo para eles dizendo: eles olhavam para cima. Os povos antigos observavam o céu, observavam os astros. Durante o dia, observavam o movimento aparente do Sol, sabendo que o Sol nasce no quadrante leste, ao meio-dia está no ponto mais alto e no fim da tarde o Sol se põe no oeste. E durante a noite observavam as grandes estrelas, as grandes constelações, como por exemplo a grande estrela polar do norte, a constelação Ursa Maior do norte. E no sul, quem estava no sul observava as Três Marias, o Cruzeiro do Sul, entre outras formações astronômicas. Mas a evolução vai acontecendo. E mais ou menos 200 anos antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo, os gregos utilizaram um equipamento de forma esférica que se baseava pela altura das estrelas, a altura dos astros. O nome deste equipamento, astrolábio, traduzindo, seria a leitura, a descrição dos astros. E o equipamento astrolábio, ele foi ganhando melhores precisões, se difundiu pelo Velho Mundo e tomou conta, inclusive, dos povos nórdicos. A localização dos vikings. Quem não assistiu a série Vikings ou Vikings, vale a pena assistir. No início, no primeiro, segundo episódio dessa série, eles saem para desbravar o oeste. Se você não está a fim de assistir, está focado nos estudos e não tem tempo para séries agora, pelo menos busca o resumo, a sinopse para entender um pouco dos desbravadores que fizeram parte do velho mundo do norte da Europa. Mas vamos adiante. O ponto principal, que alguns geógrafos chamam de divisor de águas na localização, foi uma invenção dos chineses que, observando um mineral metálico de cor escura, quando ele entrava em contato com outro mineral metálico, ele sempre apontava para o mesmo lado, para o mesmo ponto. Este ponto, mais tarde, seria chamado de norte geográfico, surgindo, portanto, a bússola e toda a sua estrutura, que é formada pela rosa dos ventos. Para você não esquecer, a rosa dos ventos ela é composta por 4 pontos cardeais, que é o norte, sul, leste e oeste, formada por 4 pontos colaterais que ficam na diagonal entre pontos principais. Por exemplo, entre o norte e o leste existe o nordeste. Entre o norte e o oeste existe o noroeste. Entre o sul e o leste tem o sudeste. E entre o sul e o oeste tem o sudoeste. Para finalizar, existem mais 8 pontos chamados de subcolaterais. Não são tão cobrados em provas, mas você tem que saber. Os pontos subcolaterais, eles ficam entre um ponto cardeal e um ponto colateral. Por exemplo, quem que está entre o norte e o nordeste? Justamente este ponto, que recebe o nome de norte-nordeste. O norte, ele é conhecido também pelo nome de boreal e setentrional. Perfeito? Então, toda vez que você tiver uma aula sobre aurora boreal, que são as luzes lindas dançantes que ocorrem no céu, em áreas de alta latitude, ou seja, longe da linha do Equador, na região principalmente do Polo Norte, você lembra a aurora boreal, é uma aurora do norte. Mas, digamos que uma aurora aconteça no Rio de Janeiro,
como foi feito uma vez numa novela da Globo chamada O Alquimista, uma novela do início dos anos 90, onde o ator principal, o Edson Celulari, era um alquimista e ele queria fazer uma aurora boreal no Rio de Janeiro. Ele conseguiu, só que o nome boreal não se aplicaria para nós, pois nós estamos ao sul da linha do Equador. Seria uma aurora o quê? Austral. Por quê? O sul é conhecido como austral e meridional. E o leste é conhecido como oriental ou nascente. Por quê? É o ponto onde aparentemente o sol nasce no leste. E o oeste é conhecido como ocidental e poente, que é o ponto onde o sol se põe. Num contexto, num cenário geopolítico, lembrando que 2019 nós lembramos dos 30 anos da queda do Muro de Berlim, vale a pena ressaltar que a Alemanha era dividida em duas. A Alemanha oriental para o lado direito, a Alemanha ocidental para o lado esquerdo. Mas quando observamos o mapa mundi, como você está vendo aqui na nossa tela interativa, o mundo é dividido em hemisférios. Hemisfério norte, tudo que fica ao norte da linha do Equador. Hemisfério sul, tudo que fica ao sul da linha do Equador. Hemisfério oriental, tudo que está para a direita do meridiano de Greenwich. E hemisfério ocidental, tudo que está para a esquerda do meridiano de Greenwich. Fazendo essa observação, vale a pena lembrar, né? Por exemplo, qualquer país da América está no ocidente. E aí vem outras explicações na aula sobre linhas imaginárias da Terra. Voltando à rosa dos ventos e à bússola. Este equipamento foi evoluindo e foi utilizado muito no século XV e no século XVI, no período das grandes navegações europeias, como por exemplo, italianos saindo de Gênova e Veneza, desbravando o mar Adriático, o mar Mediterrâneo, entre outras áreas oceânicas e marítimas do mundo. Os portugueses e os espanhóis, os maiores navegadores, principalmente, quando lembramos que em 1492 Cristóvão Colombo chega no que nós conhecemos hoje como América do Norte. E temos que lembrar também que aqui na América do Sul tivemos o descobrimento do Brasil acontecendo em 1500 com as caravelas comandadas por Pedro Álvares Cabral. A bússola foi utilizada durante séculos, inclusive na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Mas depois da Grande Guerra, depois da Segunda Grande Guerra, começa um período de uma guerra ideológica, uma guerra que transformou o mundo em bipolar. A guerra que recebeu o nome de Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Porque ela nunca teve um conflito direto entre as duas superpotências, Estados Unidos e a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Numa guerra sempre temos um avanço tecnológico, tanto que Renato Russo, na música O Senhor da Guerra, tem um trecho que fala assim: uma guerra sempre avança a tecnologia, mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria. Olha só, Guerra Fria, o período das grandes invenções tecnológicas. Então, na Guerra Fria nós tivemos a corrida espacial. União Soviética mandando para o espaço Yuri Gagarin, se eu não me engano, foi até a camada atmosférica chamada de ionosfera e observou o planeta esférico. E aí o presidente então dos Estados Unidos, chamado John Kennedy, que foi assassinado inclusive no Texas, John Kennedy mandou a primeira missão que sairia das camadas atmosféricas da Terra, chegando até a Lua. 1969, julho de 69, temos a chegada do homem na Lua. Uma viagem que foi comprovada cientificamente, por mais que tenha ainda muitos céticos que não acreditam que o homem tenha ido para a Lua. Perfeito, vamos continuando. Guerra Fria, tecnologia, corrida espacial, satélites. Lembrando que a Lua é o único satélite natural da Terra, mas existem centenas de satélites que fazem parte de sistemas de comunicação, satélites utilizados principalmente por militares, por agências espaciais, como é, por exemplo, o caso da NASA, o INPE aqui no Brasil, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Todos esses satélites estão orbitando ao redor da Terra.
E existem satélites que têm um objetivo específico: fornecer a localização para as pessoas que estão na superfície. E como que nós teremos a localização a partir do satélite? Com um equipamento chamado GPS, que traduzindo do inglês para o português seria Sistema de Posicionamento Global. O que um GPS me oferece? A latitude e a longitude. Quando você tem a recepção no seu equipamento de GPS de 4 satélites, você já tem uma localização perfeita. Depois de toda essa evolução, lembrando que muitos equipamentos arcaicos eles estão disponíveis hoje como instrumentos de pesquisa histórica nos museus. Museu Britânico de Londres, Museu de Nova York, entre outros, tem o astrolábio, tem as primeiras bússolas, tem todas as pesquisas feitas por Mercator, que criou o primeiro mapa cilíndrico, que nós vamos trabalhar na aula sobre projeções cartográficas, entre outras informações. Por hoje é isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Semanalmente terá um vídeo novo para você. Agradeço a sua atenção. Com certeza essa aula vai te ajudar muito. Semana que vem estou de volta. Fui!